Muito boa tarde a todos. Eu declaro aberta a sessão solene de outorga do Colar do Mérito Ministro Vitor Nunes Leal, do ano de 2015, que se realiza excepcionalmente fora do tribunal, aqui se instala o plenário do Tribunal de Contas, em razão do espaço exíguo que lá se tem, e compõe o tribunal os conselheiros Antônio Carlos Flor de Moraes, José de Moraes Correia Neto, Nestor Camarão Martins da Rocha, Luiz Antônio Guaraná, Ivan Moreira e o Procurador-Geral Carlos Henrique Amorim Costa. Eu declaro aberto e ouviremos, peço que todos nos coloquemos em posição de respeito para que possamos ouvir os hinos brasileiro e o hino de Portugal, uma vez que há homenageado a nacionalidade portuguesa, Dr. José Tavares. Bem, eu queria fazer uma saudação à mesa, inicio saudando o prefeito Eduardo Paz, que nos acolhe aqui no Palácio da Cidade. Faço uma saudação também ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, querido amigo Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, ao nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marfan Martins Vieira, ao cônsul de Portugal, no Rio de Janeiro, Dr. Nuno, ao ministro Vilaça, também querido amigo da Câmara de Brasileira de Letras. Aproveito para saudar também o nosso professor Nisquier, que está presente aqui. Faço uma saudação ao conselheiro João Lopes, amigo, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao Léo Espínola, que é o procurador do Estado, chefe da Casa Civil, representa o governador do Estado, doutor Luiz Fernando Pezão, e o nosso Bernardo Cabral, que é o nosso constituinte, o nosso relator, o nosso querido amigo, senador, ministro, enfim, é uma pessoa que é muito da casa. Faço a saudação aos ex-presidentes do Tribunal de Justiça, doutor Pachá, doutor Multa Ribeiro, doutor Sérgio Cavalieri,
desembargadores presentes aqui, na pessoa da desembargadora Maria Inês, também saúdo a todos, procuradores de justiça, a pessoa do doutor Tulei, doutor Gussen, enfim, advogados, procuradores do Estado, defensores, conselheiros todos presentes aqui do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Mariana Montebello William, os demais conselheiros, eu, na pessoa dela, faço abraço ao conselheiro Nolasco, o conselheiro Graciosa, conselheiro Brazão, falta ninguém, nenhum conselheiro do Estado aqui. Enfim, é um momento aqui que nós ocupamos o Palácio da Cidade, porque eu demorava mais tempo no tribunal ao justificar a falta de espaço, o espaço exíguo que lá tem, e o prefeito sempre dizia, o palácio é da cidade, não é do prefeito. Me gerava um certo constrangimento não ocupar o palácio da cidade. Mas como essa sessão é de boa vontade, ela é feita com muito apreço, com muito carinho, então nós aceitamos. E aceitamos e agradecemos muito, porque nós empenhamos o Palácio da Cidade por um determinado período, e eu sei que a ocupação desse espaço é um espaço nobre, e muita gente o utiliza com essa sessão que é feita generosamente pelo prefeito. Eu faço também um cumprimento especial ao conselheiro Francisco Neto, que ocupa um espaço aí, que eu coloco como conselheiro honorário do Tribunal de Contas, é o presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Tribunal de Contas da Bahia e presidente da Associação dos Tribunais de Contas do município do Brasil. E um espaço que é reservado ali, em todo o evento, toda a solenidade, é um espaço inocupável, que é o espaço Luciano Brandão Alves de Souza, que eu coloco como ministro do Tribunal de Contas, conselheiro honorário do nosso tribunal. É um homem que começou a aproximação dos tribunais de contas dos estados e municípios com o Tribunal de Contas da União, é um marco na política, é um marco no controle externo, é um homem que deixou uma significativa expressão nesse sistema, e essa expressão é registrada, primeiro, porque o Tribunal de Contas da União ostenta em seu plenário o nome do Luciano Brandão Alves de Souza. O nosso tribunal, modestamente, tribunal muito singelo, mas também tem essa honra de ostentar o nome Luciano Brandão Alves de Souza em seu plenário. Por fim, eu já registrei os colegas do nosso tribunal e agradeço ao prefeito mais uma vez. Eu não tenho que fazer saudação, um discurso nenhum aqui, porque, em princípio, sempre eu penso em falar alguma coisa, mas pouco interessa às pessoas que aqui estão, que não vieram saudar a mim, vieram saudar os homenageados, vieram saudar os laureados. Então, não adianta falar sobre o Sistema Tribunal de Contas, sobre o Intosai, sobre a Eurorais, sobre o Olacef, sobre a Tricom, sobre o IRB, e pouco vai se interessar a nossa plateia, a nossa audiência em saber sobre o Tribunal de Contas. Aliás, é um sistema um pouco desconhecido, mas o importante é que nós cumprimos a nossa missão. E cumprimos bem, e cada vez melhor tentamos cumprir a nossa missão, com a visão da realidade de cada estado, de cada governo, de cada cidade, com as preocupações que tem a gestão, a administração pública. E essa preocupação é que o tribunal tem que ter essa consciência de como conviver com isso. Não é conviver com o gestor, conviver com a realidade que o gestor vive, com a realidade pela qual o gestor é submetido por esse universo, por esse ciclo de legislação que nós temos para administrar a coisa pública. Então, a gente tem essa compreensão no Rio de Janeiro de que a cidade é mais importante que tudo. A cidade é onde nós vivemos, a cidade é o nosso bem-estar. Então, o tribunal procura sempre contribuir para que a cidade caminhe, que a cidade adiante, não seja um óbice para a cidade, não seja um obstáculo para a administração pública. Então, meus caros, eu fazendo essa saudação, esse cumprimento a todos os presentes aqui, esse agradecimento muito especial, eu gostaria de citar nominalmente a cada um dos amigos que aqui estão, porque eu sei que esses amigos vieram com sacrifício para Botafogo, num dia de trânsito, num dia de movimento, mas vieram homenagear essas pessoas que estão aqui sentadas, e pelas quais o Tribunal do Rio tem uma enorme satisfação em saudar os homenageados, em distingui-los, porque são pessoas especiais no sistema de controle externo. Esse ano, uma curiosidade, presidente, e doutor Marfan e demais integrantes da mesa, o prefeito, não há um dos homenageados que não tenha sido operante do controle externo ou que esteja atualmente no controle externo. Então, não há um ministro, não há um senador, não há um desembargador, um procurador. Esse ano, nós devotamos o nosso momento de homenagem, essa homenagem muito especial, Vitor Luiz Leal, a essas pessoas que viveram, vivem, e muitos viverão ainda
se dedicando, se devotando integralmente ao controle externo. Então, portanto, eu vou encerrar aqui essas minhas breves palavrinhas e vou passar a essa queridíssima condutora dos nossos trabalhos, sempre uma condutora especial, essa internacionalmente consagrada, festejadamente homenageada, e eu chamo a campeã internacional de homenagens, porque são trabalhos que ela produziu ao longo do tempo, trabalhos brilhantíssimos, e que fizeram dela essa pessoa, essa princesa, essa musa do telejornalismo brasileiro, que é Ana Paula Araújo. Eu passo, a partir de agora, a palavra para ela, que ela conduzirá os trabalhos. Ana Paula, a palavra é sua. Sabe que eu venho aqui todo ano só por causa dessa gentileza do Dr. Tchers, né, Dr. Tchers? Obrigada. Boa tarde a todos, gente. Hoje é um dia muito especial e simbólico aqui para o Tribunal de Contas do município do Rio. Há exatos 35 anos, no dia 3 de novembro de 1980, foi realizada a primeira sessão ordinária do tribunal. Então, essa sessão solene de hoje cumpre seu objetivo de prestar homenagem a personalidades que tenham conferido relevância e expressão ao sistema de controle externo, mas será ainda, dada essa circunstância histórica do dia de hoje, uma comemoração dos 35 anos da primeira reunião do plenário do TCM. O Tribunal de Contas do município do Rio instituiu a outorga do Colar do Mérito ministro Vitor Nunes Leal sob a inspiração de cultivar o respeito às instituições fundamentais ao regime republicano, reverenciando personalidades que têm alcançado representatividade e projeção em suas atividades profissionais e contribuído com o fortalecimento dos poderes estatais, das ações de governo, da identidade nacional e da democracia. Esse ano de 2015 é também emblemático porque marca os 30 anos de ausência do ministro Vitor Nunes Leal, falecido em maio de 85. A designação dessa comenda é um tributo que o Tribunal de Contas presta todos os anos à memória do ministro, que deixou para o Poder Judiciário e também para o Estado brasileiro um legado ímpar pela contribuição prestada ao estudo do direito e ao exercício da magistratura. De maneira inédita no país, a partir de estudos de direito comparado, Vitor Nunes Leal iniciou o trabalho de compilação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando origem às súmulas da jurisprudência predominante do STF. Essa iniciativa do ministro foi o embrião das súmulas vinculantes instituídas aqui e que hoje fazem parte aqui do nosso sistema de justiça, instituídas no ordenamento pátrio pela emenda constitucional número 45 de 2004. Esse instituto da súmula vinculante busca assegurar o princípio da igualdade, ao evitar que a mesma norma seja interpretada de maneiras diferentes para situações idênticas. As súmulas servem também para desafogar o STF, evitando, assim, que o tribunal tenha que analisar um imenso número de processos gerados pelo mesmo fato. A contribuição de Vitor Nunes Leal foi além do campo jurídico, ampliando o horizonte da ciência política brasileira a partir da análise sobre a formação das estruturas de poder no interior do Brasil. O TCM, então, fará a outorga do Colar do Mérito Vitor Nunes Leal a 7 personalidades que vão ser anunciadas na ordem alfabética, como já é tradição aqui. E é importante destacar que, nesse ano, todos os homenageados, como o Dr. Tchers citou, pertencem ou já pertenceram aos quadros do sistema de controle externo. São eles o ex-presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Guilherme de Oliveira Martins, o conselheiro aposentado Jair Lins Neto, o juiz-conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal, José Fernandes Farinha Tavares, o juiz de direito Márcios Costa Ferreira, o conselheiro Sebastião Elvésio, o doutor Sérgio Siqueira Rossi e o conselheiro Valdecir Pascoal. Vamos, então, passar ao nosso primeiro homenageado. Bom, não é a primeira vez que o TCM tem a honra de homenagear uma personalidade estrangeira. Em 2010, o ministro conselheiro Manuel Nunes Pérez, então presidente do Tribunal de Contas da Espanha, foi condecorado com o Colar do Mérito Vitor Nunes Leal. Nesse ano, o TCM vai prestar homenagem a um dos homens públicos mais renomados e respeitados de Portugal, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que presidiu o Tribunal de Contas de Portugal por 10 anos, até 1º de novembro de 2015, cargo a que ele acaba de renunciar para assumir funções como membro executivo do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian. Embora houvesse confirmado sua presença aqui hoje, a viagem dele ao Rio ficou inviabilizada pela decisão dele posterior de apresentar o seu pedido de exoneração da presidência do Tribunal de Contas ao presidente da República Portuguesa, então, para tomar posse na Fundação Calouste Gulbenkian. O TCM manteve, assim, essa homenagem,
tendo em vista sua trajetória de dedicação ao sistema de controle externo de Portugal, estendendo suas atividades aos organismos internacionais que congregam os tribunais de contas europeus e de países da língua portuguesa. Guilherme de Oliveira Martins enviou uma carta, então, ao presidente Thierry Montebello, uma carta que eu vou ler aqui agora. Lisboa, 30 de outubro de 2015. Meu ilustre amigo, como é do conhecimento de Vossa Excelência, em virtude de ter cessado funções, a meu pedido como presidente do Tribunal de Contas de Portugal, após 10 anos de exercício deste cargo, não me é possível estar pessoalmente presente na cerimônia de outorga do Colar do Mérito, que generosamente me foi atribuído pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Sinto-me muito honrado com tão alta distinção. Agradeço muito sensibilizado a Vossa Excelência e a todos os conselheiros do TCM. Estou certo de que as excelentes relações institucionais e pessoais entre os nossos tribunais continuarão no futuro, tendo também como exemplo inspirador o ministro Vítor Nunes Leal. Ao assumir funções no Conselho da Fundação Calouste Gulbenkian, continuarei à disposição, considerando-me sempre ligado à comunidade dos Tribunais de Contas, em que o Tribunal de Contas do Rio ocupa lugar especial. Renovando os meus agradecimentos a Vossa Excelência e a todos os senhores, apresento os melhores cumprimentos. Assinado, conselheiro-presidente Guilherme de Oliveira Martins. Ele é um profundo conhecedor da história e das expressões culturais brasileiras. Em 2010, foi convidado pela Brasileira de Letras, presidida pelo então acadêmico Marcos Vilaça, para proferir uma conferência sobre o tema das finanças ao direito à cultura, um filósofo da liberdade e da dignidade humana, vinculado à obra do jurista Miguel Reale, uma das maiores referências do direito no Brasil. Guilherme de Oliveira Martins completou 40 anos de serviço público, dedicados a cargos e funções de grande destaque na República Portuguesa, como deputado da Assembleia da República por inúmeros mandatos, ministro da Educação, foi também ministro das Finanças. Paralelamente às suas funções públicas, teve atuação acadêmica na área do direito, como professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade Lusíada, além de ser autor de uma vasta obra publicada sobre vários temas, como direito, economia, educação, cultura. Foi auditor-geral da Assembleia da União Europeia, presidente da Organização Europeia das Instituições Superiores de Auditoria, presidente do Tribunal de Contas de Portugal, que o aproximou definitivamente dos tribunais de contas aqui do Brasil. Em 2008, o TCM firmou convênio de cooperação técnica com o Tribunal de Contas de Portugal e isso estreitou essas relações. O TCM agradece ao ex-presidente Guilherme de Oliveira Martins por todos os anos devotados ao sistema de controle externo do seu país, e também por sua contribuição às várias organizações e deixou sua inestimável contribuição ao fortalecimento institucional dos tribunais de contas. Criada em 1956, como instituição para melhorar toda a humanidade, destinada a fomentar o conhecimento, a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a Fundação Calouste Gulbenkian vai receber, então, em seus quadros, um dos mais importantes intelectuais portugueses, que vai prestar grande contribuição a essa instituição. Bom, como ele não está aqui, nós queremos convidar outro eminente homenageado de hoje, também integrante da Corte de Contas Portuguesa, o juiz-conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, para receber a comenda em nome de Guilherme de Oliveira Martins. Agora já ia, então é isso. Bom, queria agradecer aqui e citar algumas presenças de Carlos Moraes Antunes, Eduardo Gussin, Gabriela Gussin, Ertulei Laureano Matos, José Gomes Graciosa, conselheiro Domingos Brazão, José Maurício Nolasco, Horácio Amaral, Fernando dos Santos Dionísio, procurador-geral, do promotor Alexandre Graça, do promotor Romero das Neves Freitas Filho, do procurador Flávio de Araújo, desembargador Michel Pachá e também do juiz Otávio Chagas de Araújo Teixeira. Vamos, então, ao nosso próximo homenageado. No ano de 2014, o TCM se despediu em virtude de aposentadoria compulsória de um dos seus mais dedicados e competentes conselheiros de todos os tempos, o conselheiro Jair Lins Neto. No dia 3 de novembro de 1980, portanto, há exatamente 35 anos, o plenário do TCM se reunia pela primeira vez com a formação inicial do corpo deliberativo, do qual fazia parte o conselheiro Jair Neto, homenageado hoje pelo tribunal e de cuja história é um dos principais pilares e protagonistas.
Sua ausência é muito sentida pelo corpo deliberativo, corpo técnico, servidores, por seu comportamento sempre amigável e cordial no trato com todos, indistintamente, mas, sobretudo, por sua preocupação e devoção em elevar a imagem do tribunal ao mais alto patamar de excelência em sua missão de exercer a fiscalização e o controle externo. Admirado por todos em razão de sua conduta exemplar como magistrado de contas, marcada por suas decisões precisas, equilibradas, ponderadas, seus votos isentos e embasados em aspectos técnicos, o conselheiro Jair Lins Neto sempre esteve, acima de tudo, a serviço do interesse público. De atuação discreta, porém firme e serena em suas posições adotadas em plenário, o conselheiro Jair Lins Neto é um profundo conhecedor, especialista em direito administrativo e em contas públicas, tornando-se um verdadeiro consultor para as questões mais complexas e polêmicas analisadas pelo TCM, não só por causa dos seus conhecimentos, mas por sua vasta experiência acumulada como fundador e construtor da história do tribunal. Por vários mandatos, desempenhou os cargos de vice-presidente e corregedor-geral na mesa diretora do TCM. Participou ativamente de todos os encontros técnicos e simpósios promovidos em torno de temas relativos ao controle externo e colaborou com artigos e estudos de sua autoria sobre temas relacionados à administração e relacionados aos assuntos aqui do Tribunal do Controle Externo. Agradecemos também aqui a doutora Maria Lúcia, sua mulher, companheira inseparável, sempre presente, prestando apoio também ao conselheiro Jair Lins Neto em suas atividades profissionais, e com muita honra e satisfação, então, convidamos o conselheiro Jair Lins Neto a receber o colar do mérito Vitor Nunes Leal. Queria agradecer mais algumas presenças: Fernando Bueno Guimarães, Herman Akbar, Vera de Souza Leite, Letácio Jansen, também de Francis Bogossian, Luiz Cláudio Bezerra Menezes, Osmundo Lima Araújo, senhora, senhor José Afonso Reis Drummond de Paula, desembargador José Carlos Schmidt, Arthur Pontes Teixeira, desembargador Antônio Binato de Castro, Otávio Lessa, Hélio Parente de Vasconcelos Filho, desembargadora Giselda Teixeira, o assessor da FIFA, Aparecido Martã, do acadêmico Arnaldo Nisquier e do desembargador Antônio José. Próximo homenageado. Nesse ano, então, o TCM homenageia outro emérito português, juiz conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal, amigo de incontáveis membros dos tribunais do Brasil e das demais cortes estrangeiras, com destacada influência e trânsito entre as organizações internacionais de entidades fiscalizadoras superiores, tendo em vista que lhe cabe a relevante responsabilidade pelas relações comunitárias e internacionais do Tribunal de Contas de Portugal, além de ser diretor da Corte Portuguesa. Estimado e admirado por todos os seus colegas, o decano do Tribunal de Contas português, o juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, mantém com todos os tribunais do Sistema de Controle Externo Nacional, e em especial com o TCM, relações muito próximas, tanto pessoais quanto institucionais, por sua extrema cordialidade e disponibilidade com os membros dos Tribunais de Contas do Brasil, quanto em missão oficial em Portugal e durante os encontros e simpósios promovidos pelas organizações internacionais de entidades fiscalizadoras superiores no exterior. Desde 95, a Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que congrega os Tribunais de Contas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa, vem promovendo importantes ações de cooperação, como a realização de cursos, de estudos, intercâmbio de auditores para estágios, permuta de publicações técnicas. Isso proporcionou uma aproximação entre os membros desses tribunais, notadamente com o Tribunal de Contas de Portugal, graças à atuação diplomática do juiz conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, que atua como verdadeiro embaixador, promovendo o diálogo e o estreitamento das relações institucionais.
Portugal é constitucionalmente definido como Estado unitário e, em razão dessa característica, o Tribunal de Contas concentra a fiscalização e o controle externo de toda a administração pública portuguesa, com 2 seções regionais para os Açores e para a Ilha da Madeira. A Constituição da República Portuguesa de 1976 incluiu o Tribunal de Contas no elenco dos tribunais, qualificando-o como órgão da soberania, a par do Presidente da República, da Assembleia da República e do Governo. Definido como verdadeiro tribunal, a ele se aplicam os princípios gerais estabelecidos para os tribunais, dos quais se destacam o princípio da independência e da exclusiva sujeição à lei, também o direito à coadjuvação das outras entidades, os princípios da fundamentação, da obrigatoriedade e da prevalência das decisões e o princípio da publicidade. O Tribunal de Contas de Portugal é estrutural e funcionalmente um tribunal financeiro, um órgão de soberania, um órgão constitucional do Estado, independente e autônomo, composto por 20 juízes conselheiros. O juiz conselheiro José Fernandes Faria Tavares é uma das maiores expressões no âmbito do controle externo português e das entidades fiscalizadoras superiores internacionais. Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, é autor de inúmeras obras publicadas sobre finanças públicas e também sobre direito administrativo. Como diretor-geral do Tribunal de Contas de Portugal, preside o Conselho Administrativo e é membro e secretário-geral do Conselho de Prevenção da Corrupção. O TCM tem a honra de convidar o amigo, juiz conselheiro José Fernandes Faria Tavares, a receber o colar do mérito, o ministro Vítor Nunes Leal. Queria agradecer aqui e registrar mais algumas presenças. Cláudia Cataldi, Antônio César Lins Cavalcante, desembargador Sérgio Cavalieri Filho, Francis Bogossian, Solange Amaral, Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas, Dr. Tiago Drummond de Paula Lins, Luiz Eduardo Guimarães Rabelo e senhora, Alexandre Cruz, Ronaldo Schayer e Alcamir Issa. Vamos ao próximo homenageado. A área técnica do TCM é composta pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, que é incumbida do exame de receita e despesa e acompanhamento de execução orçamentária, e por 7 inspetorias gerais de controle externo que atuam em setores específicos da administração pública, encarregando-se cada uma de exercer a fiscalização dos diferentes órgãos jurisdicionados que compõem a estrutura da administração municipal. São, portanto, inspetorias setorizadas por competências relativas às áreas de obras, educação, saúde, transporte, urbanismo, ordem pública, habitação, turismo, previdência dos servidores públicos municipais, abrangendo a totalidade da administração pública do município do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas tem imenso orgulho do seu quadro técnico, reconhecido como um dos mais competentes e preparados, composto por auditores e engenheiros, técnicos em informática, economistas, contadores, bacharéis em direito, entre outras especialidades relativas às atividades do órgão, e mantém sempre ativa sua política de aprimoramento profissional dos servidores. O próximo homenageado, o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Márcio Costa Ferreira, pertenceu ao quadro técnico do TCM, de onde se desligou para exercer a magistratura. Aprovado em concurso público, deixou a primeira Inspetoria-Geral, onde atuava como um técnico de controle externo, para se dedicar às suas novas e relevantes atribuições como magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma perda inestimável para o TCM por sua competência, mas um proveito inquestionável para a magistratura fluminense. Ainda no TCM, prestou assessoria técnica ao gabinete do conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, porém, jamais abandonou o TCM, sempre retorna à sua antiga casa para rever os amigos, pois, além de suas qualidades profissionais, tem a virtude pessoal de cultivar suas amizades. Na magistratura, o Dr. Márcio da Costa Ferreira se destacou como juiz titular da Vara da Infância, Juventude e do Idoso da capital por sua sensibilidade ao lidar com assuntos tão complexos, envolvendo parte mais vulnerável da sociedade, acreditando na aplicação das medidas socioeducativas para a recuperação da criança e do adolescente em situação de conflito com a lei.
Como magistrado, sua atuação é marcada pela isenção, equilíbrio e ponderação na busca permanente por fazer justiça. Foi também juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, juiz titular da Auditoria Militar do Estado do Rio e, atualmente, é juiz titular da Vara de Sucessões e Registros Públicos. O TCM tem a honra de convidar o juiz Márcio da Costa Ferreira a receber o colar do mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Queria registrar aqui e agradecer mais algumas presenças. Mônica Sartas, desembargadora, procuradora Alexandre Brandão, Célio Salim Tomás Júnior, Marcos Henrique Nibus Stelli e Alexandre Arão Dias Teixeira. Vamos ao próximo homenageado. Em 2009, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais deu posse em seu conselho deliberativo com imensa receptividade ao conselheiro Sebastião Elvésio, homem público com extensa carreira e experiência política, construída ao longo de 6 mandatos seguidos como deputado estadual na Assembleia Mineira e uma larga experiência na administração pública, como vice-prefeito de Juiz de Fora e secretário de Estado de Saúde. Com muito orgulho, foi conduzido para a política pelas mãos de Tancredo Neves. Médico e doutor em políticas públicas e saúde coletiva, bacharel em Direito, Sebastião Elvésio é o atual presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, onde consolidou sua história de dedicação ao aprimoramento da gestão pública. Sua intensa e ativa participação no processo de aprimoramento e fortalecimento do Sistema Nacional de Controle Externo, aliada à vocação natural para conduzir processos de discussão, planejamento, propostas e estudos que acelerem as iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão pública, consolidaram sua imagem no âmbito dos tribunais de contas, tornando uma referência como um profundo estudioso e conhecedor dos temas relativos aos sistemas de controle e ao plano estratégico concebido para modernizar e aprimorar o desempenho dos tribunais de contas. Alcançou projeção nacional, angariando a confiança, o respeito e a admiração dos conselheiros de todo o Brasil, que o elegeram em 2013 para a presidência de uma das mais importantes instituições representativas dos tribunais, o Instituto Rui Barbosa, criado com o objetivo de incentivar o estudo, a pesquisa, a investigação da organização e dos métodos e procedimentos de controles externo e interno para promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades dos tribunais de contas do Brasil. A atuação do conselheiro Sebastião Elvésio no Instituto Rui Barbosa tem sido marcada por uma intensa agenda de realizações de encontros, seminários, palestras. Só no mês de outubro, o IRB promoveu e organizou o Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, o 9º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção na Administração Pública e as jornadas científicas em parceria com o Tribunal de Contas da União sob o tema A Malha Eletrônica de Fiscalização. O conselheiro Sebastião Elvésio se consagrou como um dos mais destacados e atuantes colaboradores dos Tribunais de Contas do Brasil. O TCM tem a honra de convidar o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais e presidente do Instituto Rui Barbosa para receber o colar do mérito, ministro Vitor Nunes Leal. Bom, vamos em frente com mais um homenageado. A composição do corpo deliberativo dos tribunais de contas segue o modelo definido pela Constituição de 88. É prerrogativa do chefe do Executivo das 3 esferas de poder escolher livremente 1/3 dos componentes dos respectivos tribunais, com aprovação do Poder Legislativo, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público de Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. E 2/3 dos ministros e conselheiros
conselheiros são escolhidos pelo Poder Legislativo dentre os parlamentares. É o que determina a Constituição da República em seu artigo 73. Os tribunais que ainda não se adaptaram ao modelo constitucional vêm fazendo um esforço para cumpri-lo, nomeando para as vagas atualmente abertas no corpo deliberativo auditores, substitutos de conselheiros e procuradores do Ministério Público de Contas. O próximo homenageado é exemplo da correção do modelo constitucional estabelecido na Constituição. O conselheiro Valdecir Pascoal é oriundo do quadro técnico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, aprovado em concurso público para o cargo de auditor substituto de conselheiro. Em 2005, foi nomeado pelo então governador do Estado e aprovado pela Assembleia do Estado para o cargo de conselheiro. Hoje, é um dos mais destacados membros do sistema de controle externo brasileiro, com uma notável e brilhante trajetória no setor público, respaldada pelo seu talento e múltipla formação intelectual e acadêmica, com graduação em 3 áreas distintas do conhecimento: economia, direito e administração, e mestrado em direito constitucional e administrativo. O conjunto de seus conhecimentos e atividades intelectuais lhe permitiu desenvolver uma visão política acurada e descortinada, tornando-se um homem público engajado na luta pelo cumprimento efetivo das funções do Estado em sua finalidade de servir ao interesse público e ao bem-estar da sociedade. É um estudioso por excelência, um profundo conhecedor do funcionamento dos tribunais de contas e das funções de fiscalização e controle, dedicando-se permanentemente à valorização e reconhecimento das atividades que visam a assegurar a economia, a eficiência e a efetividade na aplicação dos recursos públicos, com devoção ímpar de quem acredita em seus ideais. É autor de inúmeras obras sobre direito administrativo e financeiro e sobre os tribunais de contas. Sua carreira no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, cujo mandato de presidente acaba de chegar ao fim, e sua dedicação extremada às atribuições que lhe competem como conselheiro, projetaram-no para todo o Sistema Nacional de Controle, angariando a simpatia, o respeito, a admiração de seus pares, que o identificaram como um líder capaz de conduzir a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Seu espírito de liderança e sua firme atuação em defesa dos interesses dos tribunais e de seus membros foram definitivos para assegurar sua eleição para a presidência da ATRICOM em 2013. Seu mandato como presidente tem sido marcado pelo empenho pessoal em cumprir o plano estratégico da ATRICOM, garantindo a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos tribunais de contas de seus membros, visando ao fortalecimento do sistema de controle externo do Brasil em benefício da sociedade. O TCM tem a honra de convidar o conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal para receber o colar do mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Vamos, então, ao nosso último homenageado. Os tribunais de contas têm em seus quadros técnicos servidores de carreira que são modelos de dedicação e competência insuperáveis. O diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um desses exemplos, que atingiu o reconhecimento unânime por parte de todos os tribunais de contas, alcançando notoriedade para além dos limites da Corte Paulista. O doutor Sérgio Siqueira Rossi é conhecido por todos os integrantes do sistema de Tribunal de Contas pela extrema devoção ao controle externo, estabelecendo as melhores relações com os demais tribunais. Com sua simpatia, cordialidade, competência profissional e lealdade ao sistema de controle, atributos reconhecidos por todos que tiveram o prazer de conhecê-lo, conquistou e construiu uma sólida amizade com seus colegas e com conselheiros de todo o Brasil. É o conselheiro dos conselheiros, por suas orientações e opiniões refletidas, com bom senso e conduta conciliadora e por seu profundo conhecimento das matérias relativas às atividades dos tribunais de contas.
Sérgio Rossi ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 1970, no cargo de técnico em contabilidade. Ao longo de sua trajetória no tribunal, ocupou inúmeros cargos administrativos e técnicos. Como auditor, atuou na fiscalização financeira. E como advogado, foi chefe da assessoria jurídica, chefe de gabinete da presidência por vários anos e secretário-diretor-geral desde 1989. É a segunda vez que o Colar do Mérito é designado a um auditor de controle externo. Em 2004, o Dr. Silvio de Moraes, auditor pertencente aos quadros do próprio TCM, recebeu essa condecoração e, neste ano, reiterando a relevância dos auditores no âmbito dos tribunais de contas, o TCM homenageia, então, o auditor do TCE de São Paulo. Sérgio Rossi participou de várias comissões e grupos de trabalho, versando sobre atividades inerentes à auditoria orçamentária e financeira da administração pública, em especial da comissão que elaborou o anteprojeto de lei de licitações. Como especialista em matéria de controle externo, ministra palestras em eventos, simpósios, congressos promovidos pelos tribunais de contas pelo Brasil, abordando mais especificamente temas relativos à lei de responsabilidade fiscal. Sérgio Rossi se destaca por sua lealdade ao cargo que desempenha. Elogios à sua desenvoltura profissional, ao zelo com o tribunal e fidelidade a seus superiores e colegas, aos quais defere todas as atenções e compartilha a sua experiência, tem suscitado permanente exaltação de suas virtudes por parte da presidente do TCE de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes, e dos conselheiros Roque Cittadini, Renato Martins Costa e dos ex-conselheiros Cláudio Alvarenga e Fúvio Di Biase. Por sua devoção e seu exemplo de servidor de carreira para os tribunais de contas, o TCM tem a honra de convidar o Dr. Sérgio Siqueira Rossi para receber o Colar do Mérito, o ministro Vitor Nunes Leal. Acabamos. Temos aqui os nossos 7 homenageados, né? Antes de encerrar, eu passaria a palavra ao conselheiro Valdeci Pascoal, que saudará a todos em nome dos homenageados. A palavra é de Vossa Excelência, Valdeci Pascoal. Já achava que ia embora, né, Té? Já achava que não ia ter. Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande emoção poder estar aqui nesta tarde encantadora e ao lado de pessoas tão queridas e ilustres. Eu gostaria, inicialmente, de saudar o presidente do TCM do Rio de Janeiro, meu amigo, fraterno amigo, Thierry Viana Montebello, prefeito Eduardo Paes, jovem, dinâmico e competente. De maneira muito especial, meu conterrâneo, ministro Marco Vilaça, que me dá a honra da sua presença. Eu, a rigor, sou potiguar, nasci no Rio Grande do Norte, morei na Paraíba, mas me radiquei desde 91 em Pernambuco, e tem uma historinha que eu vou contar aqui em relação ao ministro Marco Vilaça, antes de ler aqui um breve texto, com algumas reflexões de gratidão. Saudar o cônsul-geral de Portugal, Nuno de Melo Belo, procurador-geral de Justiça, Mafan Martins, prefeito Eduardo Paz de Assaldeia, o desembargador-presidente do TJ, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, meu querido amigo, presidente do TCE do Rio de Janeiro, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, secretário de Estado da Casa Civil, Leonardo Espíndola, senador constituinte, um dos pais da Carta Cidadã, Bernardo Cabral,
Muito me honra também vê-lo aqui, conselheiros do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, meu presidente da Abracom, meu amigo pessoal, Francisco Neto, presidente do TCM da Bahia, meus caros homenageados, presidentes de tribunais de contas do Brasil, aqui presentes, fraternos amigos que nos dão a honra da presença, amigos, magistrados, procuradores, servidores, familiares aqui presentes. Eu aproveito para saudá-los nas pessoas da minha esposa Dalva, que sempre esteve do meu lado e estará ao longo dessa jornada, e a esposa do presidente Elvésio Valéria. Então, uma grande honra, a historinha breve e antes, uma digressão já antes de começar o texto principal. Me permitam isso. Em relação ao ministro Marco Villaça, nós estávamos ali na antessala, conversando com o prefeito Eduardo Paes. Em relação ao ministro Villaça, eu me lembro que eu ainda, muito jovem, no TCE de Pernambuco, já tinha 9 anos de casa e decidi escrever um livro, era a minha dissertação de pós-graduação, de um tema relativamente inédito, que era a intervenção do Estado no município, o papel dos tribunais de contas. Havia pouca literatura sobre isso, eu me debrucei sobre esse tema, embora sem querer torná-la muito efetiva, mas apenas como uma prática do conhecimento. E, para prefácio, decidi, o ministro Villaça estava no Tribunal de Contas da União, uma larga experiência de governança pública, de ministro do TCU, e eu disse, olha, Pernambuco é um intelectual, é um nome que vai engrandecer a minha obra. E podia ter usado até de alguns conhecimentos com algumas pessoas, nós ainda não tínhamos a nossa querida colega, amiga em comum, Teresa Dueri, conselheira hoje de Pernambuco, mas eu tinha alguns conhecidos, mas resolvi fazer uma carta de próprio punho. E tinha acabado de comprar um livro, naquela época, o último livro do professor Villaça, do ministro Villaça, que era No Paladar das Palavras. Aliás, é a cara dele, realmente, porque escreve com maestria, com um paladar suave. E eu decidi escrever uma carta e fiz essa carta para ele, mandei por fax para o gabinete dele, e em cada parágrafo eu citava um dos títulos do capítulo do livro dele, fazendo um certo trocadilho, e, ao final, eu sei que eu recorria, se não fosse possível, pelo tempo, pelos afazeres, eu recorria ao Náutico, que ele é um alvirrubro doente, eu também sou alvirrubro de coração, então eu recorria às instâncias alvirrubras, eu me lembro que eu usei essa palavra. E certo que não ia ser nem respondido, eu achava que eram muitos afazeres, e não dá meia hora, e vem da presidência do tribunal para o meu gabinete, nessa época eu era auditor, um fax dizendo, com maior alegria farei o seu prefácio. Foi uma alegria para mim, Marco Villaça, aí é um testemunho que eu dou e engrandeceu enormemente, é uma pessoa que eu admiro e acompanho uma trajetória intelectual e também de cidadão brasileiro. E eu que orgulho de Pernambuco e a pernambucanidade. E estávamos lá fora com o prefeito Eduardo Paes, e o ministro Marco Villaça me apresentava, e o prefeito disse, esse aqui, de Pernambuco, é o que traz rolo para a gente, do TCE de Pernambuco. E o ministro Villaça é o que traz bolo de rolo, que é um patrimônio imaterial de Pernambuco. Eu diria, prefeito, que nem uma coisa nem outra. Talvez o equilíbrio, né? Controle e gestão tem que estar marchando junto, cada qual com as suas competências, com as suas prerrogativas, tendo sensatez, mas alertando quando é necessário, e a gestão também agradecendo, ter esse freio de vez em quando, sem travar e sem deixar que o desenvolvimento aconteça. Então, foi um prazer e me permita essa digressão. Mas vamos falar agora do agradecimento. Eu já saudei a todos e eu gostaria de dizer inicialmente o seguinte, poucas vezes em solenidades públicas em que tive a honra de proferir alguma mensagem, deixei de mencionar o sagrado mantra do livro do Eclesiastes, aquele que nos lembra que há tempo para tudo nesta vida. No momento em que o TCM do Rio de Janeiro decide, pela generosa unanimidade de seus membros, homenagear cidadãos daqui e da além-mar, com a mais alta colenda da instituição, o colar que leva o nome de um dos mais respeitados juristas e cidadãos brasileiros, o ex-ministro do STF, Victor Nunes Leal, o tempo primeiro, e não poderia deixar de ser, é o de agradecimento. Gratidão inicial pela honra de falar em nome de agraciados tão ilustres, como nos mostrou a nossa querida Ana Paula. Mas há a gratidão principal, em nome de Guilherme de Oliveira Martins, de Jair Lins Neto, de José Farinha Tavares, de Márcio Costa Ferreira, de Sebastião Elvésio, de Sérgio Siqueira Rossi, em meu próprio nome, senhor presidente, Terra Montebello, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas,
servidores do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, familiares e amigos, o nosso muitíssimo obrigado pela alegria e a honra de receber tão elevada distinção. Este mérito, saibam todos aqui presentes, recebido por todos nós com humildade e senso de responsabilidade. Para sermos justos, há que ser compartilhado, em primeiro lugar, com Deus, em segundo, com as instituições nas quais trabalhamos e representamos, com os nossos colegas de trabalho e, de maneira muito especial, com os nossos queridos familiares e com todos aqueles amigos que nos ensinaram e nos apoiaram nesta altura da nossa caminhada. Aprendemos com o poeta carioca Gonzaguinha que se depende sempre de muita diferente gente e que toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Disse ele isso, uma música belíssima chamada Caminhos do Coração. A arte de elogiar, meu querido Thierry, e de enaltecer publicamente ações benfazejas de cidadãos ou entidades é coisa cada vez mais rara em tempos de tanta, permitam-me o neologismo, compete vaidades. Narcisos estão em toda parte e, parodiando a canção, acham feio o que não é espelho. Mas é dever ressaltar que, ao lado do espírito irreverente e ao bom humor cativante, está na natureza da alma carioca a grandeza da gentileza, que gera a gentileza, e da generosidade. E é exatamente isso que testemunhamos aqui nesta tarde e noite, sob o olhar protetor do Redentor e sob as luzes, meu caro Tavares, do farol que clareia o Atlântico, mirando as águas maternas do Tejo, dos amigos Guilherme Martins e José Tavares. Não posso falar em generosidade e no avesso de Narciso, sem destacar a figura insigne do presidente do TCM do Rio de Janeiro, meu querido amigo e mestre de todas as horas, Thierry Viana Montebello. Em nome dele, o nosso abraço fraternes. Eu costumo terminar as mensagens para ele e para os nossos colegas dos tribunais de contas com um abraço fraternes. Ele gosta de mandar abraço fraterno, eu criei o fraternes. Então, o nosso abraço fraternes. A todos os demais conselheiros, procuradores e servidores desta honrada e respeitada instituição de controle. Falar em Thierry é falar em compromisso com os avanços dos tribunais de contas. Não me lembro de nenhum movimento de aprimoramento de nossas instituições nos últimos anos que não tenha contado com a participação corajosa, firme, mas, ao mesmo tempo, diplomática do nosso Thierry Montebello. Falar em Thierry é falar em fidalguia. Mas, nesse caso, além de pais respeitáveis e ilustres, a fidalguia se revela sobranceiramente na acepção do luso brasileiro Padre Antônio Vieira, no famoso sermão da terceira dominga do Advento, quando proclamou: a verdadeira fidalguia é a ação. O que fazeis, isso sois, nada mais. Obrigado, meu querido e mestre Thierry Montebello. Mas o fato, meus prezados amigos, minhas senhoras e meus senhores, o fato é que nada se constrói sozinho e nem da noite para o dia. Sob a liderança de Thierry e de outros preclaros presidentes que o antecederam, o TCM passou a ser uma referência institucional, construída por um quadro de servidores de excelência e apoiada por uma inovadora política de investimentos em tecnologia da informação, na prevenção, na orientação aos gestores, na transparência e no estímulo ao controle social. Mas, como já disse, trata-se de uma obra histórica e coletiva. Neste momento, não podemos deixar de agradecer e enaltecer a todos os conselheiros, os já aposentados, a exemplo do meu querido conselheiro, fundador deste tribunal, Jair Lins, outro exemplo digno de fidalguia e cultura jurídica. E aos atuais e dignos integrantes desta casa, o vice-presidente Nestor Guimarães, o corregedor Ivan Moreira, e os demais conselheiros, Antônio Carlos Flores de Moraes, José de Moraes Correia Neto, Luiz Antônio Guaraná, e nosso representante do Ministério Público de Contas, todos trabalhando em harmonia e trazendo as suas experiências e conhecimentos para o engrandecimento institucional deste tribunal singular. Falo em aprimoramento institucional e no exemplo do TCM do Rio de Janeiro e peço licença para mais uma breve digressão.
sobre os desafios dos tribunais de contas no atual e complexo cenário político, econômico e social por que passa o nosso país. A crise do Estado é mundial, todos sabemos, mas no Brasil o desafio se torna ainda maior, considerando o histórico de desigualdades, a complexidade federativa, os longos períodos de arbítrio, um sistema político que parece ter sido modelado para travar a governabilidade, a corrupção quase endêmica, tudo isso temperado pelo contexto atual de desequilíbrio fiscal e de recessão. Nada obstante, há, por outro lado, motivos de sobra para sermos otimistas e esperançarmos dias melhores. A democracia, meu caro ministro, senador, constituinte Bernardo Cabral, posto que é ainda jovem, não corre risco, e o Estado de liberdade e de direito, tutelado pela Carta Cidadã de 88, dá mostras de vigor e de consolidação. A clara percepção de que rupturas antidemocráticas parecem coisa do passado e que será por meio da vacina e dos remédios democráticos, da civilidade e do bom e dialético combate, que nossos problemas e desafios haverão de ser superados. A cidadania parece se fortalecer a cada dia, à medida que a sociedade clama em brados retumbantes que o Estado preste serviços de qualidade e de forma ética e eficiente. Outro motivo que nos conduz a evitar o pessimismo diz respeito ao pleno funcionamento das nossas instituições democráticas, onde se inserem aquelas que participam do controle público. Todas elas, sem exceção, evoluíram consideravelmente nos últimos 27 anos. Aliados ao controle interno, ao Ministério Público, às polícias, ao Judiciário, sem esquecer a fundamental aliança com a imprensa. Os tribunais de contas se apresentam como instituição fundamental e guardiã da boa governança pública, dos valores republicanos e essencial à consolidação da nossa democracia. Alguns marcos asseguraram essa inflexão rumo à nossa maior efetividade. A Constituição Federal de 88, meu caro professor Sérgio Rossi, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Ficha Limpa e a Lei de Acesso à Informação, para citar apenas algumas, atuando de forma preventiva e pedagógica, sem embargo da responsabilização de gestores que cometem irregularidades graves e danosas ao erário, os tribunais passaram a ter maior visibilidade e credibilidade. Esse novo contexto em que as instituições de controle passaram a atuar, muito mais a miúde, de forma integrada, criando uma consistente rede anticorrupção e anti-ineficiência, em que a impunidade deixa de ser regra, onde poderosos, antes inimputáveis pelo dinheiro e pelo poder, passam a responder por ilícitos praticados como qualquer cidadão. É esse novo contexto que também nos anima a aguardar tempos mais republicanos. De certo que o controle e as instituições precisam ser aprimorados, continuamente. Neste caso, a sabedoria do Eclesiastes pede uma exceção. Sempre será tempo e não há que se esperar para mudar para melhor. O eterno devir, já diziam os antigos, é o estado natural das coisas, e as instituições devem acompanhar as exigências dos novos tempos. A propósito, é forçoso ressaltar que todos nós que fazemos os tribunais de contas do Brasil temos a exata consciência da nossa relevância institucional, dos nossos muitos avanços dos últimos tempos, mas também devemos nos imbuir de autocrítica suficiente para reconhecer publicamente que a luta pelo aprimoramento, a luta para nos tornarmos cada vez mais instituições a serviço do cidadão e da boa governança é necessária e contínua. Destaco nesta linha algumas ações estratégicas que vêm sendo desenvolvidas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a ATRICOM, que tem a honra de presidir neste biênio 2014-2015, e do Instituto Rui Barbosa, presidido com sábia proficiência pelo dileto e fraterno amigo Sebastião Ovésio. Tudo isso, vale registrar, com apoio incondicional de entidades amigas e parceiras, como a Abracom, do nosso querido Chico Neto, a Audicom, do ministro Marcos Benquerê, e a Ampicom, Associação do Ministério Público de Contas, e, fundamental, de todos os presidentes dos tribunais de contas do Brasil, servidores do Sistema Tribunal de Contas. Falo de pronto do nosso programa chamado Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas. Composto por resoluções diretrizes e por uma ferramenta de avaliação, meu caro prefeito Eduardo Paes,
Nós temos uma ferramenta própria de autoavaliação de desempenho que inclui mais de 500 indicadores de boas práticas, pertinentes à governança interna dos tribunais de contas, à sua própria transparência e à sua atuação finalística de controle. Em continuidade ao processo iniciado na gestão do conselheiro Antônio Joaquim, quem me precedeu no comando da Atricom, a qualidade e agilidade dos tribunais de contas aponta para um verdadeiro caminho de excelência, que objetiva alçar todos os tribunais de contas do Brasil, todos, a um patamar de máxima efetividade. Neste ano de 2015, para vocês terem uma ideia, 32 dos 34 tribunais de contas brasileiros participam desse nosso programa estratégico. E o TCM do Rio de Janeiro e o TCE do Rio de Janeiro participando e nos apoiando plenamente. O sistema avança. As normas brasileiras, meu caro Elvésio, de autoria governamental, aprovadas recentemente pelo Instituto Rui Barbosa, é outra notável evidência de que a excelência institucional e o compromisso com os valores republicanos constituem a bandeira de todos nós e de todas as entidades representativas dos tribunais de contas brasileiros. Ações como estas se espalham Brasil afora e em cada tribunal, fruto de uma nova consciência, de uma consciência sintonizada com os legítimos anseios da sociedade, que não nos querem como cortes aparatosas ou ornamentais, como advertira nosso mestre-maior Rui Barbosa, mas sim na defesa efetiva e consequente da boa gestão, da probidade e da aplicação dos recursos públicos. Minhas senhoras, meus senhores, o Eclesiastes me adverte, uma vez mais para o tempo, eis que é tempo de encerrar. Passamos pelos tempos da gratidão, do reconhecimento, da narrativa, dos avanços e dos desafios das nossas instituições e do nosso país. Finalizo clamando a todos para refletirmos sobre o tempo do novo amanhã e das novas gerações, para o tempo da esperança, tão bem expresso pela pena do carioca Nelson Cavaquinho, que com simplicidade e poesia nos inspira a não desistirmos e a continuar sonhando com um mundo melhor. No seu poema Juízo Final, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal terá queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer, o amor será eterno novamente. Muito obrigado a todos vocês. Bem, é hora de encerrar, mas eu tenho ainda de registrar aqui alguns nomes que eu não posso, por eles passar, sem uma marca significativa das presenças, que é Fernando Bueno Guimarães, que deixou nosso tribunal agora, em setembro, e foi um grande aliado que nós tivemos. Saudar os colegas de fora do nosso estado, Arthur Paredes, da Paraíba, Hélio Parentes, do Ceará, Otávio Lessa, também querido amigo, das Alagoas. Enfim, saudar a todos aqui, agradecer muitíssimo que esta homenagem tenha sido aceita pelos laureados aqui presentes, por Sérgio Rossi, por Sebastião Verso, por Zé Tavares, por Valdeci Pascoal, por Jair Neto e por Márcio Costa Ferreira. Valdeci, você fez um belíssimo discurso, uma belíssima saudação em nome dos homenageados. Belíssima, se alia o seu talento com a sua poesia, com a sua alma cristã. Enfim, foi realmente uma delícia ouvi-lo. Eu vou encerrar agradecendo muitíssimo a todos que estão aqui, a todos que vieram trazer com suas presenças ilustres, queridas, respeitáveis, o abraço aos homenageados, aos laureados.
E quero agradecer muito especialmente a mesa, mais uma vez a sessão que o prefeito nos faz do seu palácio, ou melhor, do palácio da cidade, não é seu. Agradecer aos meus colegas, Antônio Carlos Flores de Moraes, agradecer o Nestor Rocha, ao Zé de Moraes, ao Ivan Moreira, ao Luiz Antônio Guaraná, ao Procurador-Geral Carlos Henrique, ao nosso Francisco Neto aqui, a homenagem ausente aqui, mas Luciano Brandão Alves de Souza. Enfim, agradecer a todos que estão aqui, agradecer muito, e faço o nome dos homenageados. Agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, que larga também as suas atividades para estar conosco, nosso Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, também, que está conosco, o querido amigo Jonas Lopes Carvalho Júnior, o nosso cônsul-geral, nosso ministro Vilaça, nosso Léo, aqui em nome também um abraço com muito carinho, estendo esse abraço ao nosso governador Luiz Fernando Pezão, ao nosso senador, eterno senador Bernardo Caval, enfim, a todos que aqui vieram, a todos que perderam momentos dos seus trabalhos, suas atividades, para que se dedicassem a saudar os homenageados aqui presentes. Eu encerro aqui a sessão, mas antes eu queria que também nós pedimos ao nosso Guilherme Viana que encerrasse a nossa solenidade interpretando o hino da cidade do Rio de Janeiro, que é o único que nós não conseguimos nos manter parados quando ouvimos o hino da cidade, que é a cidade maravilhosa. E faço um agradecimento especial à sempre querida Ana Paula Araújo, que com seu brilho, com seu talento, com essa sua expressão pessoal encantadora, nos homenageia com sua presença. Então, Guilherme, por favor.